sobre o que são sistemas de fecheiros. O que são sistemas de fecheiros? Em computação, sistemas de fecheiros ou sistema de arquivos, também conhecido por sistema de gestão de fecheiros, é a forma que a organização de dados em algum meio de armazenamento. Frequentemente é feita em discos magnéticos e pode controlar dados através de armazenamentos que já foram recuperados por outros sistemas. E o que isso influencia em descodificar os dados do armazenamento e lê-los ou gravá-los. Tipos de fecheiros mais utilizados. Aqui eu vou falar sobre alguns tipos de fecheiros que são mais utilizados numa plataforma ou noutra. Neste caso eu meti aqui 3 exemplos. Meti a Microsoft com o Windows, meti o Mac OS e meti o Linux. No Windows é o FAT, é o NTFS e o exFAT. O do Mac é o o HFS Plus, e do Linux é o EXT2, EXT3, EXT4. Mas o que nós mais conhecemos são estes que estão aqui: é o DOC, o PDF, o JPEG, o PNG, o ZIP. Estes são os fecheiros mais comuns. Operações de fecheiros. Depois da abertura de um fecheiro, podemos realizar todas as operações que pretendemos sobre o conteúdo do fecheiro. Ler dados, escrever dados, posicionarmos ao longo do fecheiro. As funções que permitem abrir e fechar o fecheiro em C chamam-se fopen e fclose. É fopen e fclose. Os mais comuns são open e read. Sistemas de fecheiros do Linux e as suas características. O Linux é um software básico, também é grátis. A licença de uso é pública, porque é grátis. O sistema operacional é multitarefa, assim como o Windows é a mesma coisa, não muda nada, consegue executar várias coisas, várias janelas. É um sistema que não é tão bom como o Windows, mas consegue satisfazer o que nós queremos. Aqui é mais um resumo. O Linux é um sistema multiusuário, assim como o Windows. Multiusuário é quando existe uma rede de computadores e um servidor onde pode ser usado tanto o Linux como o Windows, e com isso os usuários podem ter acesso simultaneamente ao sistema. Por isso quer dizer que toda a gente que usa Linux consegue ter acesso uns aos outros, assim por meio da aplicação do sistema operativo. Agora vou falar sobre os sistemas de fecheiros do Windows e as suas características. Então, o Windows 10 supôs uma grande melhoria com respeito à mudança dramática que ocorreu quando o Windows 8 foi lançado. Quando esse sistema operacional esteve disponível, muitos usuários reclamaram que ele tinha mudado muito e era difícil de usar, especialmente porque o menu inicial que todos conhecemos tinha desaparecido completamente e foi substituído por um diferente que era melhor para telas sensíveis ao toque, mas não para o clássico mouse e teclado usados no computador de escritório. Então, o Windows 10 foi substituído, foi uma grande melhoria, foi mesmo muito diferente, porque as pessoas não estavam habituadas que o Windows podia rodar em qualquer coisa, rodar em quase todos os computadores mais facilmente e ter uma melhor performance. Era muito diferente para os usuários conseguirem falar uns com os outros assim mais facilmente. Então, agora eu vou falar sobre as diferenças do Windows e do Linux. O Windows, toda a gente sabe que é pago. É 97€ ou pode ser muito mais. A Microsoft é muito mais fácil de usar. Quase toda a gente tem, por isso quase todos os computadores da escola têm a Microsoft, é mais comum. Confiabilidade. A Microsoft tem grandes melhorias de confiabilidade. Eu não tinha ouvido tanto falar do Linux, raramente. Mas eu sempre gostei mais da Microsoft, porque eles dão sempre mais mudanças, essas coisas. Agora eu faço sobre a Linux. A Linux é gratuito. A facilidade de uso, a maioria das distribuições Linux tem melhorado bastante. Há muita gente agora a ter Linux, porque Linux
é barato, anda até mais atualizações frequentemente, sai mais em conta. A confiabilidade. A maioria dos Linux são notariamente confiáveis e muitas vezes funcionam por anos sem precisar nem sequer ser reiniciados. Só que os sistemas ultimamente andam a ser mais atualizados da Linux. Atributos de fecheiros. Estes são alguns dos atributos de fecheiros. Tipo de fecheiro normal, diretório ou especial, número de hard links, tamanho, device, UID e geode do dono, timestamps, último acesso, última modificação, último modo do atributo, permissões, leitura, escrita, acesso, syscalls, link, unlink, untimes, chmod. Isto são alguns comandos que se pode usar nos fecheiros e alguns tipos mesmo de fecheiros. São o que está dentro do fecheiro. Aqui eu vou falar mais um pouco, falar aqui alguns códigos, os sistemas operativos, comandos sobre fecheiros. Aqui temos um código, aqui temos um código que permite proteger os fecheiros. Aqui temos um código que o parâmetro mais R ativa a proteção dos fecheiros e o menos R desativa. Aqui temos um código que o parâmetro é mais H, esconde os fecheiros, e o menos H torna-os visíveis. Agora eu vou falar mais um pouco sobre as operações de fecheiros. Para processar qualquer fecheiro, a primeira operação a realizar é ligar uma variável do nosso programa a esse fecheiro, e a esta operação dá-se o nome de abertura de fecheiro. Depois da abertura de um fecheiro, podemos realizar todas as operações que pretendermos sobre o conteúdo do fecheiro e ler dados. Ler dados, escrever dados, posicionar-nos ao longo do fecheiro, depois de processado o fecheiro, e se já não necessitarmos dele, devemos então retirar a ligação que existir entre a variação do programa e o fecheiro, que esta representa. Diz que estamos a fechar o fecheiro. Então, basicamente, aqui está a dizer, começamos a abrir o fecheiro, começamos a utilizá-lo, as variáveis dentro dele, depois abrimos, realizamos as operações que pretendemos ao longo do conteúdo do fecheiro, ler os dados, escrever os dados, adicionamos ao longo do fecheiro, para depois conseguir guardá-lo, que isto aqui é tudo que fica dentro dos fecheiros que nós não vimos, é basicamente o por trás das câmaras. Sistemas de clusters. Saber o que é cluster consiste em entender o que se trata da conexão entre dois ou mais computadores, com o propósito de melhorar o desempenho dos sistemas na execução de diferentes tarefas. No cluster, cada computador é denominado nodo ou nó, sendo que não há limites de quantos nodos podem ser interligados. Com isso, os computadores passam a atuar dentro de um único sistema, trabalhando em conjunto no processamento, análise e interpretação de dados, informações ou realização de tarefas simultâneas. Basicamente, os sistemas de clusters servem para a conexão de vários computadores por uma tarefa, numa execução de uma tarefa diferente, que dá para que os sistemas trabalham todos juntos, não só. É basicamente isso. Enfim, é este o meu trabalho.